Oi pessoal, o professor Denis aqui falando. E nessa aula nós vamos fazer uma revisão sobre força magnética, que é um assunto necessário para a gente entender sobre indução magnética, que será a nossa próxima aula. Então, vamos logo. Dois fios retilíneos longos e paralelos estão dispostos conforme mostra a figura, em uma das configurações diferentes. Na primeira, corrente elétrica de intensidade de 3 amperes e o fio B aqui com 2 amperes. Então, A e 3 e o B tem 2 amperes nas duas configurações. Eles são paralelos. E na segunda, tem 3 e 2 são antiparalelos. Então, na primeira situação aqui, nós temos que as duas correntes estão no mesmo sentido. E na segunda situação aqui, nós vimos que a corrente está para baixo ou está para cima, ou seja, antiparalelos. Então ele pergunta a intensidade da força magnética sobre 1 metro de fio e o comportamento dos fios nas duas configurações acima são respectivamente iguais a. Bem, pessoal, se você tiver estudado pelo livro didático, você já deve ter visto que a intensidade da força magnética por fio ela é dada pela equação, onde aqui é a força magnética, aqui é a constante magnética, coeficiente magnético aqui, de permeabilidade magnética. Aqui nós temos a corrente 1, a corrente 2, 2πd, dessa distância entre os fios. Essa equação ela é derivada de duas equações, que nós já vimos, que é a força de um fio retilíneo e o campo magnético gerado aqui. Aqui é a força magnética, aqui é o campo magnético, né? Que é dado por essa função aqui. Quando você junta essas duas equações, você vai chegar nessa outra equação aqui. Então, é uma questão que você simplesmente substitui os valores, né? Então, nós temos aqui, esse coeficiente aqui é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Nós temos a corrente de 3, a outra corrente, 2, dividido por 2π vezes 0,2. Que ele está mostrando aqui que é de 20 centímetros. A gente transforma aqui para metros. Então, você simplificando aqui fica 2, né? E você fazendo todos os cálculos, você vai achar que a força magnética ela é de 6 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Agora, pessoal, resta saber se ela é atrativa ou ela é repulsiva. Pessoal, se for atração, ela vai ser atrativa. Mas por quê? Pela regra da mão direita. Se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que o sentido da corrente aqui e aqui vai ser sempre atrativo aqui com o outro, porque é um campo gerando para o outro. É mais fácil você enxergar isso aqui no livro didático, ele vai mostrar todos os desenhos como funciona. Mas se eles forem na mesma direção e mesmo sentido, ela é sempre atração. Se ela for na mesma direção e sentidos opostos, ela vai ser de repulsão, a força magnética, né, pessoal? A força magnética. Então dá uma revisada lá no material, viu? Então a alternativa correta aqui, portanto, ela vai ser a letra E. Considere a região no espaço onde existe um campo magnético uniforme, cujas linhas de indução são verticais, com sentidos para cima. Então, as linhas de campo magnético são assim, né? Verticais, com sentido para cima. Suponha que uma partícula carregada negativamente, então nós temos uma partícula negativamente, se movimenta horizontalmente para a direita. Então, ó, a partícula vai aqui pela direita, com velocidade constante, e penetre na região do campo. Sobre o comportamento da partícula, analise as afirmações que seguem. Então, vamos lá. Primeira, o campo magnético interage com a partícula diminuindo o módulo da velocidade. Essa assertiva está errada. Por quê? Porque uma partícula carregada em movimento transversal no campo magnético, quando chega na região do campo magnético, ele mantém sua velocidade em módulo. O que vai acontecer é que ele vai mudar a direção. Então ele não muda a velocidade, ele muda a direção. Bom, cuidado com isso aí. Ou seja, ele vai ter um desvio aí devido à força magnética.
Então, vamos para a assertiva 2. O campo magnético interage com a partícula, mas não influencia no modo da sua velocidade. Perfeito. É verdadeiro aqui. O modo da velocidade ela vai permanecer constante. A terceira fala o seguinte: o campo magnético interage com a partícula e modifica a direção original do deslocamento dessa partícula. Sim, nós já vimos que ela vai mudar a direção, ela não vai mudar o modo da velocidade. E por último, o modo da força magnética sobre a partícula é zero. Ela é falsa. Por quê? Porque ela vai existir uma força magnética. Toda vez que você tiver um campo para um lado e a velocidade para o outro aqui, vai aparecer uma força magnética. Certo? Então vamos para a última questão. Numa região em que atua um campo magnético uniforme de intensidade 4 Tesla, é lançada uma carga elétrica positiva, conforme indicado na figura. Então está aqui a figura, carga positiva, e aqui tem um campo magnético. Como é esse campo magnético, pessoal? O X representa que o campo magnético está entrando perpendicularmente ao plano aqui, certo? Então, é o sentido aqui que ele está penetrando no plano. Se fosse um ponto, ele estaria saindo do plano. Então ele pergunta: ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética, cuja intensidade, ele está dando o valor da intensidade da força magnética. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirida do interior do campo são respectivamente. Então, pessoal, olha só. Como é que calcula a força magnética de uma partícula no campo? Ela é a carga, é a velocidade multiplicado pelo campo, vezes o seno de θ. Como nós queremos saber qual é o valor dessa carga, nós vamos isolar. Então, tudo isso aqui vai passar dividido a força. Então, a força vai ser VB seno de θ. Então, quem vai ser a força aqui? A força, ele dá na questão, é 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. A velocidade dela, a velocidade ele dá na questão aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a 3 vezes o campo é 4 Tesla, 4 vezes o seno de 90 graus, que é um em relação ao outro, que é perpendicular. A gente já sabe que isso aqui já vai se embora, você fazendo os cálculos aqui, você vai chegar que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Verifique essa conta aí, viu, pessoal? Agora, gerou uma dúvida. Ela vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário? Então, pessoal, aqui você vai ter a regra da mão direita aqui. Ela vai mostrar o sentido da força. E aí você dá uma estudadazinha, você vai ver que nessas condições aqui, o sentido dela vai ser no sentido anti-horário. Porque ele vai descrever esse seguinte trajetória, tá bom? Se fosse negativo, seria no sentido horário. Tá bom? Então, é letra C. Então, pessoal, dê uma revisada no livro didático sobre a parte de força magnética para a gente poder entender melhor o próximo assunto. Qualquer dúvida, poste nos comentários e até a nossa próxima aula.